A juiz esclarece. Vamos continuar nesta sessão na temática da lei tutelar educativa e vamos falar hoje da audiência. Portanto, já vimos que quando é recebido o requerimento para a abertura da fase jurisdicional, o juiz pode ou designar data para audiência prévia ou, nos casos em que tal não é admissível e não seja caso de arquivar o processo ou de rejeição do requerimento, o processo prossegue para a fase da audiência. Isso acontece nomeadamente nos casos em que, como já foquei em anteriores sessões, haja lugar ou seja proposta pelo Ministério Público a aplicação da medida de internamento do jovem. Nesses casos, a audiência tem de ter lugar perante o juiz titular do processo e, para além disso, 2 juízes sociais que irão intervir do início ao fim, portanto, do início da audiência até a leitura da decisão. Antes disso, quando o juiz designa a data para a realização da audiência, deverá comunicar com antecedência essa data aos juízes sociais, de forma que possam ter acesso aos autos, ter conhecimento do processo e, se pelos mesmos for requerida vista nos autos, terão de ser enviados os autos ou elementos constantes dos mesmos, para que os juízes os possam analisar com a devida minúcia que o caso requer. Como já disse também noutra sessão, com a designação de data é permitido ao juiz, ao jovem, aos pais, representantes, pessoas da guarda das quais se encontre, requerer diligências e meios de prova, alegar. Depois de decorrido o prazo para a apresentação dessas alegações, meios de provas, requerimentos, diligências probatórias, então designada data no mais curto prazo, em princípio nos 10 dias subsequentes, para a realização da audiência, na qual deverão comparecer os juízes sociais, quando esteja em causa, como disse, a aplicação de medida de internamento, sendo certo que, se não estiver constituído o tribunal coletivo, a audiência não pode ter lugar. Pode-se levantar o problema de, no decurso da audiência, para aqueles casos em que não é possível assegurar a sua continuidade no mesmo dia, portanto que se inicie e acabe no mesmo dia, porque é esse o princípio da audiência, portanto que ela é contínua. Pode acontecer que, sendo designada uma data ulterior para a continuação dos trabalhos da audiência, um dos juízes sociais, portanto, fique impossibilitado de comparecer na anterior data, ou por motivo de doença, ou por outro qualquer motivo, é vítima de um acidente, e nesse caso o que é que acontece? Será substituído por outro juiz social, a qual deverá também ser dada a vista dos autos, deverá ser inteirado da prova até ali produzida, e o julgamento prosseguirá com esse novo juízo social. Se, entretanto, o anterior ficar de novo em condições de prosseguir com os trabalhos da audiência, ficam ali todos e o julgamento prossegue com todos os juízes sociais intervenientes. A prova é produzida de forma documentada, tal como acontece na audiência prévia. O jovem e os seus representantes, pais ou pessoas à guarda das quais se encontra, nunca prestam juramento em qualquer caso. As testemunhas são ouvidas pela ordem da sua apresentação, podendo ser alterada a ordem de produção de provas se existirem circunstâncias que assim o justifiquem. O jovem terá de ser assegurado durante todo o decurso da audiência, portanto, que não se sinta constrangido. Se for caso disso, para assegurar o bem-estar do jovem, se for necessário afastá-lo temporariamente da sala, também poderá acontecer, sendo certo que, logo que regresse à sala, deverá também, tal como sucede na audiência prévia, ser inteirado de tudo quanto nela se passou na sua ausência. Toda a prova é documentada, gravada, de forma a permitir posteriormente a sindicância, portanto o controle da decisão que venha a ser proferida. Pode ser necessário, se o jovem não comparecer
a audiência, tal como sucede na audiência prévia, ser assegurada a sua comparência sob detenção, condução, portanto, pelas autoridades policiais competentes, que deverão assegurar, em qualquer caso, que essa condução decorra da forma mais confortável possível para o jovem, de forma a não sentir o constrangimento do próprio ato coercivo em si, portanto, do ato forçado, da condução forçada. A condução pelas autoridades policiais na lei tutelar educativa só deve ter lugar quando não seja em primeira linha assegurada pelos representantes, pelos pais ou pelas pessoas, a guarda das quais o jovem se encontra. Portanto, é uma última ratio. Obrigar o jovem, através das autoridades policiais, a comparecer em juízo, deve ser uma solução, portanto, como é que é dizer, em segunda mão. Em primeira linha deverão ser os titulares das responsabilidades parentais aos representantes do jovem a assegurar essa comparência. Relativamente ao jovem, deve-lhe ser explicado, portanto, as finalidades do ato, o que vai acontecer nela. Qualquer dúvida que surja durante o decurso da audiência que o jovem queira colocar terá de ser esclarecida, sempre numa linguagem que lhe seja acessível, compreensível, tendo em conta a sua idade e grau de capacidade, grau de compreensão, não é? Em função do seu discernimento e grau de maturidade. O juiz terá de ter sempre em atenção todas essas circunstâncias do jovem. As declarações do jovem e dos seus representantes é o juiz que as conduz, sendo certo que tal não obsta que defensor e Ministério Público possam colocar questões através do juiz, ou se tal se justificar em concreto diretamente, se o juiz assim o autorizar. No entanto, o princípio é que é o juiz que que coloca as perguntas ao jovem e respectivos pais e representantes. Relativamente às testemunhas e demais intervenientes que sejam ouvidos no processo, podem ser inquiridos diretamente pelo defensor e pelo Ministério Público, sendo certo que o tribunal, os juízes podem solicitar todos os esclarecimentos que se revelarem necessários ao esclarecimento dos factos. Depois de produzida toda a prova, é dada a palavra ao Ministério Público e ao defensor para alegações, em princípio por 30 minutos, no entanto pode ser prolongado se a complexidade da prova assim, ou da causa assim o justificar, e no final o Tribunal Coletivo recolhe para a deliberação. A decisão é tomada por maioria. Primeiro votam os juízes sociais por ordem crescente de idade e, no final, o juiz presidente, o titular do processo. Essa decisão, como disse, é tomada por maioria, deve incidir sobre os factos relativos à prática do que seria crime, se o jovem tiver 16 anos quando os praticou. Tem de incidir sobre todos os factos relativos à personalidade e ambiência social familiar do jovem, necessários, portanto, à avaliação da sua personalidade e às necessidades de educação para o direito. Deverá incidir também sobre a concreta medida a aplicar, a sua modalidade, a sua duração, qual é a entidade a qual se defere a execução e que irá acompanhar toda a execução da medida e dar conta disso ao Tribunal. Portanto, isso tudo tem de ficar a constar da decisão. Se houver objetos apreendidos cujo destino cumprirá, é preciso que a decisão também se debruce sobre isso. Portanto, haverá naturalmente a condenação em custas dessa decisão, que deverá conter, portanto, toda a identificação do jovem, dos seus representantes, deverá conter o elenco de todos os factos que eu acabei de mencionar, dos meios de prova, dos fatos provados, não provados, a fundamentação, a motivação do tribunal,
terá de conter as razões de direito que justificam a aplicação de determinada medida tutelar educativa, com apreciação, portanto, do peso dos factos apurados no confronto com as normas que são aplicáveis e que dizem que em que circunstâncias determinada medida é ou não aplicável. Portanto, a decisão terá de refletir toda esta problemática, de forma que qualquer pessoa que deite os olhos na decisão a possa compreender e compreender todo o percurso em termos de lógica que foi percorrido, que foi levado a cabo pelo Tribunal para chegar àquela concreta decisão. A decisão, em princípio, deveria poder ser lida, dada a conhecer ao público no próprio dia. No entanto, a complexidade das situações muitas vezes a tal obsta e, nesses casos, tem de ser lida, divulgada, publicitada no prazo de 5 dias. É designada então, nesses casos, data para a leitura do acórdão, chama-se acórdão a uma decisão tomada por um tribunal coletivo. O acórdão é redigido pelo juiz presidente e é lido, portanto, na data que vier a ser designada. Portanto, consideram-se notificados os presentes pelo ato da leitura. Sendo certo que é obrigatório, nesse caso, é sempre obrigatória a presença do defensor, que aliás tem de estar em todas as diligências relativas ao jovem no processo tutelar educativo, e do Ministério Público. O jovem, quando compareça, é inteirado dos fundamentos da decisão, é explicada a decisão de forma que ele a possa compreender, é-lhe explicado o que é esperado dele em termos de cumprimento da medida tutelar educativa e das finalidades concretas visadas com a mesma. Esse acórdão é ainda depositado, tal como acontece nos processos criminais, em que as decisões criminais também são depositadas, ou seja, são entregues ao secretário. Embora agora também exista o depósito eletrónico através da programação sítios das decisões, mas é entregue ao secretário para depósito, e o prazo do recurso, portanto, conta-se a partir dali, porque com o depósito fica disponível para os intervenientes o texto do acórdão. Em princípio, o depósito tem de ocorrer logo após a leitura, portanto, o que se visa assegurar é que a decisão que é comunicada naquele ato já esteja escrita, já esteja assinada pelos juízes e que naquele ato se torne disponível para os sujeitos processuais para que, se for caso disso, dela possam recorrer. Sendo aplicada a medida de internamento e, como já mencionei noutra sessão, e havendo depois recurso dessa decisão, o processo assume, a partir de então, natureza urgente, ou seja, corre em férias judiciais. Relativamente a esta fase da audiência, penso ter abordado os pontos essenciais. Oxalá tenha sido clara. Bem-aja pela atenção.